Boa tarde a todos. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos. Já anunciamos nos últimos vídeos, no último vídeo praticamente, um novo livro que nós iremos iniciar, que continua sendo da série psicológica de Joana de Ângeles. Intitula-se Triunfo Pessoal. Um livro muito interessante. Segue os mesmos raciocínios com temas diferentes. Agora ela vai fazer uso, Joana, do recurso da psicologia de maneira bem profunda, bem técnica. E vamos pedir a misericórdia de Deus que nos intua da melhor maneira possível para que a gente entenda a mensagem e interprete de maneira clara, objetiva, para que todos possam entender. Primeiro capítulo, que a abertura intitula-se Triunfo Pessoal. E depois ele se subdivide em outros itens muito interessantes, que até nós vamos aproveitar, depois passar para vocês os temas que são abordados na sequência deste capítulo, que é o cérebro e o espírito, os arquétipos junguianos, o inconsciente, o alvorecer da consciência. É muito interessante. Vamos ler agora para que a gente entenda a abertura deste livro, Triunfo Pessoal. Vamos ouvir um pouquinho a melodia e entrarmos na matéria propriamente dita. Joana nos diz assim: os notáveis avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. Não obstante, seja inegável o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, as questões morais ainda permanecem em plano secundário, quando deveriam ser vividas no cotidiano, induzindo as massas ao desespero e à alucinação. Nunca houve tão grande irrupção de problemas e transtornos de comportamento como nestes admiráveis dias de telecomunicação e conquistas virtuais. Diminuídas as distâncias e aproximadas as criaturas, o medo, não obstante, domina grande parte da sociedade, associado aos fatores da agressividade e do horror, que transformam a Terra em uma selva perigosa, onde a vida humana quase perdeu o seu significado e se tornou fácil os mais nobres sentimentos da existência e o próprio indivíduo. Ceifam-se vidas nas ruas, em guerras não declaradas, mas de altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade com que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena capital, a fim de se verem livres daqueles que lhes pesam cruelmente na economia social e financeira. Não logrando educá-los ou reeducá-los, permitem-se o direito de matar,
como se fossem geradores de vida, em terrível desrespeito aos códigos de moralidade que preconizam para os outros. O monstro da guerra continua dominando o planeta sob justificativas sempre infundadas, que ocultam sentimentos perversos e escusos, gerando clima de insegurança que torna a paz insustentável, adicionando terror urbano de natureza internacional. O ser humano estertora e, amedrontado, foge para o isolamento, longe da realidade, e buscando convivência virtual, porque teme a pessoal, procurando intercambiar emoções através de instrumentos extraordinários, sem dúvida, mas insensíveis às emoções, aos sentimentos de amor, de ternura, de compreensão, de perdão, de fraternidade. Os consultórios médicos encontram-se repletos. Os hospitais do mundo apresentam-se sempre superlotados, sem vagas para os contínuos contingentes de enfermos, e os gabinetes de análise, de psicoterapia, as clínicas psiquiátricas não conseguem atender convenientemente a clientela volumosa. Por mais que se fechar os sanatórios para os distúrbios mentais, transferindo-se para a sociedade e a família amparo do paciente infeliz em tratamento ambulatorial, de forma que não perca a sociabilidade. Avoluma-se expressivamente o número de novos vitimados pelos distúrbios sociais, econômicos, emocionais, pelos eventos de vida que se apresentam em cada momento mais perturbadores do que antes. O sonho de conquistarem-se outros planetas, embora pareça próximo relativamente, choca-se com as dificuldades de conquistar-se a Terra mesma, integralmente, aproximando as criaturas que estão desarvoradas e inseguras, tomadas pelo pânico e pela miséria. Milhões de apátridas, denominados refugiados, vagueiam pelas regiões inóspitas e hostis, em promiscuidade inimaginável, vitimados pelos ódios étnicos, religiosos, políticos, bélicos, aguardando as esmolas dos países ricos, que num momento lançam alimentos minguados para o expressivo número de esfoimados e doentes, e logo depois despejam bombas de extermínio poderoso que custam verdadeiras fortunas. Fossem esses valores transformados em oportunidades dignificadoras, em recursos preventivos para a miséria, as doenças e as calamidades morais não seriam necessários. Os artefatos destrutivos, porque a fraternidade reinaria mais abundante entre os homens e as mulheres. Há também, e não se pode negar, incontáveis glórias do empenho humano, materializadas em organizações mundiais de proteção e socorro, de amparo de direitos humanos, em favor da saúde, que lutam em benefício das minorias, que vêm libertando a mulher e a criança dos abusos milenários que têm padecido, mas as suas vozes, mesmo quando ouvidas, não são necessariamente atendidas. E o desespero toma conta das criaturas terrestres. Incontáveis
esforços, incontáveis esforços, perdão, perdi aqui. Incontáveis esforços têm sido desenvolvidos por missionários de todos os matizes que mergulham no campo constantemente a fim de modificarem a situação calamitosa que se tem vivido. Infelizmente, tudo isso que nós estamos vendo é uma pura realidade, uma puríssima realidade, não é? A criatura humana ainda não se fez pronta para receber as mensagens sublimes da espiritualidade, se libertando, sim, dos próprios distúrbios que a atormenta. Infelizmente, nós temos notado que toda essa preocupação de Joana, ela tem fundamento, só que o ser humano em si não está pronto para receber essa benesse. Infelizmente, há a preocupação imensa da espiritualidade em que nós venhamos a nos preparar para anunciações melhores. Muita coisa está por ser demonstrada na espiritualidade para o ser humano, que ainda não está pronto para receber. Muitas doenças que ainda dizimam a criatura humana, na espiritualidade já existe elaborado o mecanismo da cura, só que nós não estamos prontos para receber. Voltaremos.